Glória a Deus. Quantos estão abençoados? Aleluia. Glórias ao Senhor. Estamos felizes por tudo aquilo que o Senhor está realizando no nosso meio e através de nós e em nós também. Tivemos um culto tão abençoado aqui de manhã e não está sendo diferente à noite. Glória a Deus. De alguma maneira nós somos também aperfeiçoados enquanto adoramos ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que quando nós adoramos a Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Então é sempre uma oportunidade de sermos aperfeiçoados através do louvor, através da adoração. Amém, queridos? Glória a Deus. Enquanto eles estavam aqui cantando ao Senhor, eu fico às vezes ali dando a minha viajada. E às vezes nós olhamos para alguns gestos, para algumas atitudes, e nós podemos achar que é exagero, desperdício. Mas eu sempre me pergunto se eu estou fazendo algo melhor. Eu lembro quando teve o Descende aqui no Brasil, encheram os estádios. Aí sai aquele monte de gente criticando. É um evento, e não teve avivamento. Eu falei, você não está enchendo nenhum fusquinha para levar para a igreja? E tem alguém enchendo um estádio. Se tiver 1% de resposta a um chamado missionário em um estádio cheio, já vai ter valido a pena. Então, ao invés de ficarmos achando que determinadas coisas é um exagero, nós precisamos fazer uma reflexão. Amém, queridos? E a única pessoa que pode me avaliar sou eu mesmo. Tenho a capacidade de avaliar ninguém. Eu não sou alguém que vai criticar a consciência de alguém. Amém, irmãos? Não é da pregação, não, eu estou falando isso porque é algo que o Senhor colocou no meu coração. Existem 3 questões importantes no momento de adoração. A primeira sou eu. E eu só posso avaliar a mim mesmo. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para examinar o outro. Ele só pode examinar a si mesmo. Numa atmosfera de culto, o segundo momento é a outra pessoa que está do meu lado que está adorando. E eu não posso examiná-la. Eu só posso examinar a mim. E o terceiro elemento aí é o próprio Deus. Eu não sei o que Deus está achando de mim, e muito menos da outra pessoa. Estão entendendo ou não? Pode ser que Deus esteja se agradando. Lembra Davi quando chegou na cidade com a arca? Cantando, pulando? A esposa dele lá de cima da torre falou, nossa, está um escândalo. Pulando tanto, está aparecendo até a cueca dele. Porque naquele tempo não eram essas cuequinhas, eram umas cueconas maiores. Mas ela começou a falar, está aparecendo as vestes de baixo, sim ou não? Se era uma cirola, o que era, eu não sei, mas ela criticou. Ela achou que aquilo era extravagante demais. E ficou estéril. A mulher que entra na casa onde não foi chamada, derrama um vaso de perfume caríssimo. Os discípulos acharam um desperdício. Poderia vender aquilo, dar para os pobres. Foi nesse contexto que Jesus falou, os pobres sempre os tereis convosco. E a palavra de Jesus está se cumprindo, tem pobre até hoje. E nós podemos fazer algo por eles. Mas a atitude daquela mulher não foi recriminada, mesmo que todo mundo achasse que era um desperdício. Amém, meus queridos? Dito isso,
Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 21. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 16. Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. Entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe era um dos diáconos, que acho que não se contentou em ficar só distribuindo cesta básica, começou a evangelizar. Foi para Samaria, houve um avivamento enorme lá, e aqui ele já é chamado de evangelista. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Então, um homem que tinha uma casa abençoada, 7 filhas virgens que eram profetisas. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, ligando-se os seus pés e as mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e quebrantando o meu coração? Porque eu estou pronto não só para ser ligado ou preso, mas ainda para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Naasson, Cíprio, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. Amém, queridos? Podeis assentar. Efésios 2:20 diz que a igreja, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A igreja está edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas. Diz assim textualmente: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós cremos que o ministério profético continua operando nos dias de hoje. Cremos que Deus ainda fala através de profetas, que este ministério não parou. Nós cremos na continuidade, não só deste dom, mas também de outros dons. Nós somos uma igreja avivada, uma igreja que crê nos dons do Espírito Santo. Amém, queridos? O texto fala sobre esse profeta chamado Ágabo. Ele tinha o reconhecimento por parte da igreja de que ele era um profeta de Deus. Era alguém que Deus usava para falar à igreja. Em Atos 11:28, este Ágabo profetizou que haveria um tempo de fome sobre o mundo conhecido. E no período do imperador Cláudio, houve uma grande fome. Então aquilo que ele havia profetizado se cumpriu. Era um homem de Deus. Nesse contexto, os apóstolos estavam
em Cesareia, na casa de Filipe, e Ágabo chega àquele lugar vindo da Judéia para se encontrar com os discípulos. E quando ele chega naquela casa, Deus o usou para profetizar. Em alguns momentos as profecias são também dramatizadas. Não só verbalizadas, mas também dramatizadas. Talvez nos dias de hoje falaríamos sobre um ato profético. O perigo é que alguns atos proféticos são decisões humanas. Mas algumas profecias são como um ato profético, é uma profecia dramatizada. Quando o profeta desce à casa do oleiro, está olhando o oleiro amassando barro, fazendo vaso, de repente o vaso se despedaça nas mãos do oleiro, e Deus pergunta ao profeta: por acaso eu não posso fazer da nação de Israel um vaso novo? Então Deus fala de forma verbal, mas também há ali uma dramatização. E neste caso, Ágabo, ele também faz uma dramatização para expressar uma realidade. Ele pega o cinto do apóstolo Paulo, prende as suas mãos e os seus pés, e diz: isto vai acontecer, assim diz o Senhor. O Espírito Santo diz que vão prender o dono deste cinto quando ele chegar em Jerusalém. Na verdade, nós sempre queremos ouvir uma profecia, mas nós queremos ouvir uma profecia que fale de coisas boas. Sim ou não? Quantos que gostariam de ouvir uma profecia falando de coisas boas? Todo mundo. Ninguém em sã consciência diz: eu preciso ouvir uma profecia que vai falar algo de ruim. Mas nós precisamos ouvir da parte de Deus até mesmo uma palavra que vá de alguma maneira nos preparar. Tema da mensagem desta noite: preparados para tempos difíceis. Amém? Preparados para tempos difíceis. Você pode repetir comigo? Preparados para tempos difíceis. E eu não quero que você saia daqui com a mentalidade de que eu sou o profeta do caos. Mas eu preciso, como homem de Deus, como pastor de um rebanho, compartilhar a palavra. Ágabo poderia ter, se fosse falar de si mesmo, dito outras coisas para o apóstolo Paulo. Mas naquele momento, a palavra que ele trouxe foi: a previsão é de tempos difíceis. Amém, queridos? Uma palavra para dizer que haverá tempos difíceis. No capítulo 20 de Atos, se você está aí com a sua Bíblia aberta ou com o seu smartphone, Atos 20, versículo 22, diz assim o apóstolo Paulo: e agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer. Veja, um capítulo antes, Paulo está dizendo: eu vou para Jerusalém, não sabendo o que me vai acontecer. No versículo 22, ele diz: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam o quê? Prisões e tribulações.
Então veja que Ágabo está profetizando o que o Espírito Santo já vinha comunicando ao apóstolo Paulo. Não há uma discordância. Deus não pode falar algo e depois desdizer aquilo que ele disse. O apóstolo Paulo diz: estou indo para Jerusalém, não sei o que vai me acontecer, mas em toda a cidade que eu estou passando, o Espírito Santo está me alertando que haverá prisões, perseguições. Então quando Ágabo faz aquela dramatização, pegando o cinto, amarrando os pés e as mãos e dizendo: vai ter prisão, vai ter perseguição, Paulo, ele entende que aquilo vinha da parte de Deus. Amém, irmãos? O Deus que quer cuidar de nós pode usar alguém, pode usar a palavra para nos alertar a respeito de tempos difíceis. E nós precisamos estar preparados para os tempos difíceis. Porque mais cedo ou mais tarde nós teremos que enfrentar alguma adversidade. Sim ou não? Vem o desemprego, vem uma enfermidade, vem um luto, vem alguma situação que será um tempo difícil e nós teremos que enfrentar. Eu poderia ser leviano de todo domingo pregar para vocês que é só vitória. Deus está me dando aqui, mostrando chave de apartamento, de carro, só coisa boa. E quando viesse o tempo da adversidade, você iria dizer: mas o pastor disse que o ano seria só vitória. O verdadeiro profeta, ele fala o que Deus manda dizer. A história de um rei que vai ao profeta, o profeta fala a verdade, e ele fica magoado. Está vendo? Você só fala coisa contra mim. E ele procura o outro. O outro é um falso, fala: não, vai estar tudo bem com o senhor. Nós precisamos ouvir que em algum momento da nossa vida nós teremos que enfrentar tempos difíceis. Quem já enfrentou aqui tempos difíceis? Ou está enfrentando? Todo mundo já enfrentou. O crente, há uns anos atrás, hoje até nem tanto, com a teologia da prosperidade, se ele ficasse doente, já estava em pecado. Não é? Dá a impressão que o crente era uma espécie de super-herói, não acontecia nada com ele. Então nós temos que estarmos preparados para tempos difíceis. Amém, queridos? Então a palavra do profeta foi para que ele se preparasse. Agora entenda, ele não disse: olha, vai acontecer isso, então você não deve ir. Ele está apenas dizendo: haverá tempos difíceis. Você estará preparado para isso. Segundo elemento que eu quero destacar aqui, que tanto para o propósito de Deus, como para atravessar tempos difíceis, nós precisamos, e você deve anotar, nós não nos movemos por sentimento humano. Não se mova por sentimento humano. Anota uma frase que eu vou dizer aqui. Um dos maiores problemas que enfrentamos em relação ao propósito de Deus e a tempos difíceis são os sentimentos daqueles que nos amam. Vou falar de novo. Um dos maiores problemas que enfrentamos em relação ao propósito de Deus são os sentimentos daqueles que nos amam. Porque aquele que te odeia, você não ouve. Você não anda com quem é teu inimigo, só se for muito burro, desculpa a expressão. Você não ouve
sentimento do adversário, mesmo porque ele não tem sentimento nenhum. O nosso grande problema é enfrentar os sentimentos daqueles que nos amam. Por que eu estou falando isso? Porque quando o profeta diz, olha, vem tempo difícil, você vai ser preso. O que os discípulos começaram a fazer? Chorar. Está com a sua Bíblia aberta? Versículo 12, e ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu, que fazei vós, chorando e quebrantando o meu coração? Os sentimentos de quem nos ama são os nossos maiores problemas. Amém ou não? Não achei um amém assim tão convicto. Um pai e uma mãe tem um filho com um chamado missionário para a Ásia ou para a África. Mas o sonho do pai e da mãe é que ele fosse médico, que ele fosse doutor. E ele, por conta desse sentimento, fica tentando impedir o que Deus tem para a vida do filho. E por que ele faz isso? Porque ele ama o filho. Passamos a mão na cabeça, às vezes, dos nossos filhos. Às vezes no momento que Deus está dando aquele aperto santo. Sabe por quê? Porque nós amamos. Então, o nosso maior problema em relação àquilo que nós enfrentamos é com os sentimentos daqueles que nos amam. Porque sempre quererão nos proteger. Tem mãe que, se possível fora, colocava o filho ou uma filha numa redoma e ficava dando alimento só pela janelinha, para não ficar doente, para não ter um namorado perverso, e vai ficar lá tentando alimentar. Só que este tipo de sentimento não prepara o teu filho para os tempos da adversidade. E nós vamos criando os crentes Nutella. Qualquer problema, qualquer adversidade, não sabe como reagir. E nós precisamos estarmos preparados para os tempos difíceis, os tempos da adversidade. Amém, queridos? Porque para os momentos felizes nós não precisamos de preparo. Precisa? Não. Time foi campeão, você sai festejando. Você está alegre. Mas como você reage quando o time perde? No meu caso, eu tenho que me renovar todo dia. Tenho que buscar esse renovo em Deus todo domingo. Nós precisamos desse preparo. Então, aqueles discípulos falaram para Paulo, chorando, Paulo, não vá, fica com a gente aqui. Nós te amamos. Eles choravam, quebrantavam. E o coração do Paulo começou a ficar meio que derretido. Vocês estão quebrantando o meu coração. De tanto insistir, talvez ele pudesse mudar de ideia. Mas ele se posicionou ficando firme. Amém, queridos? Para tempos difíceis nós precisamos estar preparados e não nos movermos por sentimento humano. Terceiro elemento, Paulo diz assim, eu estou pronto. Diga comigo, eu estou pronto. Está mesmo ou não? Você está pronto para os tempos difíceis? Sinceramente, não. Mas precisamos nos preparar. Ninguém está preparado para tempos difíceis. Mas a mensagem é essa, nós precisamos
estarmos preparados. No caso do apóstolo Paulo, ele diz: eu estou pronto para ser preso e até mesmo para morrer. Eu estou pronto. Eu anotei aqui: esteja preparado para o pior. Em tempos difíceis, esteja preparado para o pior. Diga comigo: esteja preparado para o pior. Se eu posso usar a questão do time, já estou pensando que vai cair para a Série B de novo. Amém ou não? Aí alguém fala assim: se não cair, já estou no lucro. Se prepara para o pior. Paulo disse: se ele fosse para Jerusalém e fosse preso, estava preparado. E se morresse, estava preparado. E sabe o que aconteceu com Paulo quando ele foi para Jerusalém? Sabe ou não? O que aconteceu? Foi preso, e o que mais? Morreu depois. Ele disse: eu estou preparado para ser preso e para morrer, até para morrer. E o que aconteceu com ele? Foi preso e foi morto. Se preparou para o pior. Agora, entre o momento que é preso e a morte, muitas coisas aconteceram e o nome do Senhor foi glorificado. Fica tranquilo que tu não vai morrer não, tá? Fique em paz e nem ser preso. Nós não estamos vivendo, pelo menos ainda não estamos vivendo perseguição. Então, fique em paz. Estou falando para outras situações. Por quê? Porque aparece uma enfermidade na vida do filho, na vida do esposo, na vida da esposa, um desemprego, uma situação, e nós precisamos estar preparados para o pior. Quando você vai no médico, o médico te diagnosticou, você tem lá, quem sabe, uma enfermidade, e ele diz: olha, você tem uma enfermidade, é grave, mas nós vamos tratar, vamos cuidar, e cremos que é possível você sair dessa situação. Você pode sair dali achando que aquele médico foi cruel demais. O que você gostaria? Que o médico dissesse para você: fica bem tranquilo, viu? Não é nada. Não é nada, fica tranquilo. Aí aquela enfermidade avança, você fica mal, alguns chegam até a morte. Aí vai falar o quê? Nossa, o médico poderia ter avisado. Mas geralmente nós não queremos ouvir uma palavra que nos prepare para os tempos difíceis. Nós só queremos ouvir coisas dizendo que vai estar tudo certo, que tudo vai ser mar de rosas. Mas eu estou aqui nesta noite como profeta de Deus, para que você esteja preparado, crente cascudo, costa larga, que diante da adversidade permanece firme no Senhor. Amém, queridos? Se não vier adversidade nenhuma, dê glória a Deus, mas os tempos difíceis podem chegar, e você precisa estar preparado para não esmorecer. Paulo disse: eu estou preparado para ser preso e para morrer. Quarta verdade aqui, é quando ele diz: eu estou preparado, os amigos dizem: então seja feita a vontade de Deus. Nós precisamos, para enfrentar tempos difíceis, estarmos no centro da vontade de Deus. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Vamos dizer? Boa, perfeita e agradável. Mas Paulo está dizendo: a vontade de Deus para a minha vida é que eu vá para Jerusalém, seja preso e seja morto. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Será? Se o Espírito Santo fala para você: se você for, vai ser preso, vai morrer, e você fala: eu estou preparado
porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é fácil, mas a palavra diz que a resposta dos discípulos foi: seja feita a vontade do Senhor. Versículo 14: seja feita a vontade do Senhor, faça-se a vontade do Senhor. Para tempos difíceis, esteja preparado. E para estar preparado esteja no centro da vontade do Senhor. E você vai enfrentar os tempos difíceis e vai sair vitorioso. Porque no caso do apóstolo Paulo, ele não foi derrotado, mesmo sendo preso, mesmo sendo morto. Ele não foi derrotado, ele foi vitorioso. Nós estamos aqui pregando, falando dele, os ensinamentos dele, porque ele foi vitorioso. De novo, fica em paz que tu não vai morrer e nem vai ser preso. Mas você precisa estar preparado para um tempo de adversidade que pode chegar, se já não chegou. Eu já caí, já quebrei braço, já quebrei coluna, quase fiquei paraplégico. O médico falou: foi um fiozinho, hein? Ainda bem que quando eu caí, eu ainda estava acordado. Aquela escada aqui de trás caiu na minha cabeça. Por isso que o pessoal fala que eu sou cabeça dura. Ficou por um triz. E um dia, logo após o acidente, foram fazer uma ressonância para ver como estava a situação da minha coluna. Eu estava preocupado com o meu braço, né, que estava todo despedaçado. Fui fazer a ressonância. E o que faz lá, cuida da gente. Hoje eu não vou falar do aventalzinho, vou falar só da ressonância. Ele falou assim: você vai ter que ficar mais ou menos 1h20 sem se mexer dentro daquela máquina. Tem gente que tem pavor só de entrar naquela máquina, é ou não? E ele falou: você vai ficar 1h20 parado, você não pode se mexer. Eu falei: eu vou me mexer, já estou quase paralítico, eu vou ficar paradinho. Aí comecei a lembrar dos louvores, fiquei lá cantando os louvores, orando. Aí eu falei: Deus, e se eu ficar paralítico? Como vai ser? O Espírito Santo falou para mim: eu é que te pergunto, o que você vai fazer se você ficar paralítico? Tudo que eu queria era um travesseiro fofinho. Alguém que entrasse ali, que não podia entrar, né? E falasse: meu servo, eu te amo. Tudo vai dar certo, fica tranquilo que não vai acontecer nada. Mas quando eu orei, o que o Espírito Santo me falou foi uma pergunta. Porque eu tinha perguntado: o que vai ser? E a resposta foi: eu é que te pergunto, o que você vai fazer se você ficar paralítico? Eu respondi, confesso que sem muita convicção. Falei: Senhor, se eu ficar paralítico, eu vou continuar pregando a tua palavra. E eu digo isso falei sem muita convicção, para você não ficar pensando que eu sou super-herói. Porque no momento de estreito, ninguém tem essa fé tão grande assim não, meu irmão. É que Deus me pôs no estreito que eu não tinha muita saída, né? Eu ia falar o quê? Eu vou me desviar? Se o Senhor não fizer, eu desvio, eu não prego mais. O que ele esperava era uma resposta de fé, sem muita fé, mas uma fé. Amém, Ana? E eu respondi: eu vou pregar, mesmo paralítico. Não fiquei, graças a Deus. Amém, Ana? Deus foi misericordioso. Mas se eu ficasse?
que eu ia ter que fazer? Pregar. Já viu a história da Johnny? Uma moça que ficou tetraplégica, não foi nem paraplégica, tetraplégica. Um outro rapaz que prega, não tem braço, não tem perna. Já viu? O pessoal põe no púlpito um toquinho assim. Palestra motivacional. Servo de Deus. Queridos, nós precisamos nos preparar para dias difíceis, para você criar uma casca grossa, amém? Calo na mão, calo no joelho, para quando vier tempos de adversidade, você está firmado na rocha. Nós acabamos de cantar aqui. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé? Mas eu prometo que nós vamos orar, você vai sair daqui feliz da vida. Que o pentecostal, o Zaquel, a Muca, né? Outros que foram criados lá no meio pentecostal. Às vezes quando a palavra é dura, fala, ô cajado gostoso. Está apanhando, mas está feliz. Porque é conserto, meu irmão. Amém ou não? É para tomar posição, porque as adversidades vêm mesmo e nós precisamos estar firmados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você esteja atravessando uma adversidade, um tempo difícil. Eu já atravessei, irmãos já atravessaram. E o que nós precisamos é estarmos preparados em Deus para essas situações de adversidade. E eu quero orar com você, para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor esteja com você. Quem sabe você está passando por um tempo de adversidade, mas saiba, Deus é contigo. Convido você a sair do seu lugar, a vir à frente, para orarmos juntos. Vamos orar juntos ao Senhor. Aleluia. Talvez está passando uma luta com a família, com o marido, com a esposa, com o filho, no emprego, enfermidade. E nós precisamos que o Senhor venha nos fortalecer. Aleluia.